passado a gente começou lá falando que a igreja é uma comunidade de estímulos virtuosos, que combate com os nossos vícios. Então a igreja é um lugar onde nós somos incentivados a sermos melhores pessoas, melhores maridos, melhores esposos, melhores filhos, melhores discípulos, melhores adoradores, melhores tudo. E no que diz respeito aos nossos vícios ou mau costumes, nós somos confrontados. E muita gente não se aproxima da igreja porque sabe, apesar de reconhecer que a igreja é uma bênção, que estar junto com o povo de Deus é uma bênção, foge da igreja porque sabe que se for uma igreja de verdade, se for uma igreja correta, você vai ser confrontado nos seus vícios. Seremos confrontados nos nossos maus caminhos, nossos maus costumes. E quando os nossos maus costumes são ídolos nas nossas vidas, nós acabamos abandonando a igreja. Depois nós falamos que é uma comunidade de transformação capacitada pelo Espírito Santo, através dos dons, onde nós podemos praticar os dons que recebemos. Então, todo crente fala assim, fala para o teu irmão, se você tem um dom, pelo menos. Mas todo mundo aqui tem mais do que um dom, mas você tem pelo menos um. E você aqui é o lugar de você praticar ele. Não para dar uma de bom, não para você ser importante, ser o bom, mas para ajudar o outro. E isso faz parte da igreja. Depois nós falamos que é uma comunidade que nos ajuda a ver nossos pontos cegos, ver onde que a gente está falhando, que a gente se acha o máximo, né? Muitas vezes a gente se acha o máximo. Aí vem um irmãozinho e fala assim, olha, você é um diamante que precisa ser lapidado. Aí você fala, opa, eu tenho mais algumas bolachas no pacote. E depois nós falamos que é uma comunidade diversificada de exemplos de como caminhar, falar, viver com Cristo, de exemplos de pessoas que nós podemos imitar. Então aqui tem muita gente boa. Fala assim para o teu irmão, assim, aqui tem muita gente boa. Para você falar assim, eu vou imitar essa pessoa. Então, não, aqui é lugar de você achar bons exemplos e imitá-los. Porque no mundo, irmãos, você vai achar alguns exemplos legais, mas não bons para imitar. Vai ter gente boa, mas como você não conhece a procedência, então... Bom, e nós continuamos, agora vamos daqui em diante. Até agora só foi o resumo. Meu Deus. Eu queria que vocês lessem esse texto juntamente comigo. Do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, falando da igreja, também da igreja, mas falando mais ou menos como Deus se comporta com o ser humano. Já falando do plano, né? Seria até bom ler um pouco antes, mas vamos a partir daqui. Reconciliar-se ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Qual a inimizade? O ser humano adquiriu inimizade contra Deus quando pecou lá no Éden. Ficamos de mal de Deus. E Ele morreu na cruz e nos reconciliou. E vindo, evangelizou paz a vós, outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Repete comigo assim, sois famílias de Deus. Família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, a Bíblia, a base, né? Nós estamos edificados, a igreja está edificada, está construída. Quando eu falo igreja, não estou falando prédio, tá, irmão? Igreja, o povo de Deus, construída sobre o fundamento dos apóstolos. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual vós também juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aqui está falando
de 3 manifestações de Deus, ou 3 habitações de Deus. Vamos lá, Deus, nosso Deus, como que é nosso Deus? Como que a gente entende nosso Deus? Qual é a constituição dele? Amém? Então, Deus Pai quer filhos. Então, Deus, ele se manifesta, segundo o texto aqui, na família dele. Deus Filho, então Deus procura filhos. Os pais procuram filhos. Deus quer uma família para ele. E o filho quer um corpo. E o Espírito Santo quer um templo. Vamos lá? Fala assim, o Espírito Santo quer quem? O Pai quer quem? Filhos, família. E o Filho quer quem? Um corpo. Então o Filho quer um corpo para se manifestar, porque a igreja é o corpo de Cristo. O Pai quer filhos para ter uma família. A igreja é a família de Deus. E o Espírito Santo quer um templo. O que é um templo? O Espírito Santo organiza uma manifestação organizada, que é a igreja. Então, o Espírito Santo habita na igreja. Ah, pastor, o Espírito Santo habita em mim. Fala para o teu irmão assim, se você estiver fora da igreja, o Espírito Santo não habita em você, você não é da família de Deus e não é corpo de Cristo. Então, fora da igreja, do povo de Deus, não existe manifestação de Deus. Então a gente falou sobre isso. Então qual é a vantagem de sermos igreja? Primeira coisa, já começando, e eu vou repetir uma coisa que eu falei semana passada. Primeira coisa, irmãos, você se cerca de gente sábia. Gente que não pensa só no aqui e agora. Gente que pensa no passado, no presente e no futuro. C.S. Lewis, um grande pensador cristão, disse o seguinte: a melhor coisa para se tornar sábio é viver em um círculo daqueles que já o são. O pior lugar que você vai buscar sabedoria é num local onde as pessoas não se importam com Deus. Se tem um lugar bom para você ser sábio é aqui. Aqui ou nos lugares onde se busca Deus. Ou você acha que você vai achar Deus aonde? No boteco? Na biqueira? Na rodinha de cachaceiro? Ou de bandido? Ou de ricaços vazios? Não, irmãos. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela se encontra no meio de sábios. Quem são os sábios? Aqueles que temem a Deus. Aqueles que temem a Deus. Fuja de qualquer pessoa que não teme a Deus. Pessoas que não têm temor de Deus, que tratam as coisas de Deus de qualquer jeito, fuja dessas pessoas. São pessoas malignas. Que se elas não têm temor de Deus, imagina de fazer o mal contra você. Então, vamos falar de igreja. Vamos continuar falando de igreja aqui. Então ela vem, o que tem a ver isso com a internet? Tem a ver que a internet é o narcisismo. É a idolatria do narcisismo. O que é narcisismo? É uma manifestação humana em que você é o centro de todas as coisas, em que você tem que ser adorado, você tem que receber atenção. O narcisista, ele tem um amor próprio acima de qualquer coisa. Por isso que eu acho esquisito quando eu vejo o pregador falar assim, a Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Aí o cara já emenda, porque se você não amar a si mesmo, como você pode amar o próximo? Isso não está na Bíblia. O ser humano ele não tem problema de se amar a si mesmo.
Muito pelo contrário, esse é o problema do ser humano. O que faz um camarada adulterar, trair a esposa e vice-versa, é o excesso de amor próprio. O que faz um camarada entrar num banco, assaltar um banco, matar pessoas, é amor próprio, excesso de amor próprio. O ser humano não tem problema de amor próprio. O problema do homem é se amar demais. E na igreja você começa a aprender, juntamente com os irmãos, de que amar ao outro é muito mais prazeroso, porque nós cumpriremos o nosso propósito. Fala para o teu irmão assim: você nasceu para amar. Ah, pastor, mas eu aprendi que a gente nasceu para ser amado. Sim, mas como que a gente é amado? O amor passa por nós. Como que a gente é amado? Quando o amor passa por nós. Fala assim para o seu irmão: você é amado quando o amor passa por você. E ele se manifesta através de você. Ele age através de você. Ele se concretiza através de você. Então, nessa hora, você está recebendo o amor. Isso não é sobre você. O que a igreja faz? Ela faz você lembrar que nada é sobre você. Tudo é sobre Deus. Aqui você é bem recebido. Aqui você é amado. Aqui você é abraçado. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam se apegando só a isso. E começa a achar que tudo se trata dela, mas não se trata de você, se trata de Deus. Aqui a estrela é Jesus. Isso, irmãos, é libertador. É muito pesado ser estrela. Tem cara que fica buscando estrelato. Eu quero ser famoso. É muito brega, né? É muito brega a pessoa querer ser famosa. Desejar isso, ficar buscando fama. É muito brega e é muito pesado. As pessoas, elas pedem fama e quando elas ficam famosas, elas ficam odiando a fama, porque elas já não podem mais sair na rua, tem que andar de carro blindado. Fala para o teu irmão: sem estrela aqui. É Jesus. E essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é uma mensagem centrada em Deus. Se você vai numa igreja onde a mensagem é centrada no eus, sai fora, sai correndo. Uma igreja boa é aquela que fala de Deus, que se refere a Deus, que leva as pessoas a Deus, que engrandece a Deus, que exalta a Deus, que adora a Deus, que leva as pessoas a Deus, que faz as pessoas se apaixonarem mais por Deus. O que a psicologia tem falado? Olha para dentro de você. Quem já ouviu isso aí? Não, você precisa se conhecer. Não, irmão, você precisa conhecer a Deus. Fala para o teu irmão assim, para de olhar para dentro de si e começa a olhar para o alto. O que aconteceu, irmãos? Por isso, de tanta liderança doida que a gente tem visto por aí. São pessoas que perderam a fé há muito tempo. Já perderam a fé. Fazem coisas que até para o mundo é feio. Baseados em quê, irmãos? Eles começaram a olhar tanto para si mesmo. E entraram numa coisa que a gente chama de síndrome de Lúcifer. Pessoas que se olham muito para si mesmos estão entrando na síndrome de Lúcifer. Bonitinho. Gente, muito bom ser igreja. Então, no mundo em que se falar rápido e falar muito
escrever muito e se manifestar muito, igreja é o lugar onde você senta para ouvir. No mundo em que as curtidas são tudo, as curtidas, as pessoas notarem você, é tudo, a igreja é o lugar para que você esteja no meio do povo, a gente ficar no meio do povo e falar assim, Senhor, o Senhor está olhando para mim. No mundo onde as pessoas falam muito de muitas coisas, nós podemos hoje, na igreja, falar do único assunto que é relevante eternamente, que é sobre Deus. Inclusive, crente que é bom, quando entra na internet, é para falar de Deus. Eu acho incrível, crente que entra na internet para falar majoritariamente de outras coisas que não é Deus. E quando fala de outras coisas, o crente verdadeiro, quando fala de outras coisas, ele tem uma intenção de alcançar, de adiantar o lado do povo de Deus. Então aqui é lugar de sabedoria. Fala para o teu irmão assim, aqui é lugar de sabedoria. Faz cara de sabedoria com o seu irmão. Você fala assim, aqui é lugar de sabedoria. Mas não faz cara de orgulho, né? De sabedoria. Pastor, como que é isso? Sei lá. Tiago fala assim, 1,5 diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e se lhe é concedida. Em Colossenses 1,9 diz assim, por essa razão também, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui é lugar de sabedoria. E essa sabedoria ela é alcançada como? Pela intercessão dos irmãos. Aqui a gente está orando desde o começo da pandemia, há 2 anos que a gente tem uma sala de oração virtual. Espero que não seja só virtual. E nós temos orado sem parar, pela nossa nação, pelos nossos irmãos. Essa semana especialmente temos orado pelo nosso irmão Rodrigo, que sofreu um atentado, foi assaltado, recebeu um tiro, está na UTI, estado grave. E nós, irmãos, as primeiras 48 horas, a gente não parava 1 minuto de orar, e ele continua, né, não está bem, e nós continuamos orando, crendo na ressurreição, na restauração desse irmão. A igreja é isso, ela se une nos momentos de catástrofe, ela se une no momento e ela ora. Ela ora. Cada oração é uma refutação lógica contra o olhar para dentro de si mesmo, porque a gente é humilde quando a gente ora. Uma coisa que eu percebi no meu pai e na minha mãe, quem conhecer meus pais sabe do que eu estou falando. Quem ia almoçar na casa dos meus pais, quem ia comer lá, sabe do que eu estou falando. Ela punha a comida na mesa e a gente começava a orar. E eles começavam a orar. E aí não tinha uma vez que a gente não tinha que colocar no micro-ondas depois, porque a oração... E um dia eu falei assim, mãe, vocês demoram muito a oração. Os gordo é terrível, né? Quer comer logo, né? Aí ela olhou bem, olhou bem nos meus olhos, ela falou assim, filho, eu e seu pai, meu pai já estava com quase 90 anos já, assim, eu e seu pai, a gente já chegou, nessas alturas do campeonato da nossa vida, a gente descobriu de que para algumas coisas não existe outra saída a não ser por oração. E a gente costuma orar na hora do almoço, na hora das refeições, mesmo bastante, porque é um momento em que o ser humano não esquece, né? Ninguém esquece de comer. Então, já que a gente não esquece de comer, então a gente associa a oração, porque orar a gente esquece. Ainda bem que inventaram micro-ondas, você vai lá, esquenta o prato, né? Porque você põe todo o prato, põe lá, aí ele esfria, ainda mais nesse tempo agora, pelo amor, né? Vai lá e ora. Eu já fico esperto, coloco já o meu prato no micro-ondas e já vou orando, enquanto eu deixo sempre muito, eu gosto de comida bem pelando mesmo, põe 3 minutos, irmão.
pelando mesmo, queimando a boca. Eu gosto de comida quente. Salada gelada, mas comida quente. E aí eu fico orando nesse período aí, orando, e oro pelo meu líder, pelos meus irmãos, oro por todos, né, por a minha equipe, o pessoal que está junto, pela igreja. Aproveito esse momento, entre tantos, para orar. Orar é reconhecer que nós não temos as respostas em nós mesmos. Quem já falou assim, eu não sei o que fazer. Aí vai o crente e fala assim, ora, vai orar. Fala, acho que o cara está com coisa, né? Não quer dar o conselho e manda orar. Então, meu irmão, não faz isso não despreza esse conselho. Aliás, quando alguém fala para você orar, obedece. Porque é Deus falando na boca dele. E se tem uma coisa que a igreja faz, é incentivar a gente a orar. A gente está orando 40 dias pela nação. Vários, no Brasil todo, várias igrejas estão orando, nós participamos também. E é impressionante, irmãos, como você vai orar 2 horinhas lá, como é rápido, como termina, tchum, 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 você já acabou 2 horas, você está orando lá. Eu coloco uma lista, né, para não... Porque na hora você não lembra, mas aí tem uma lista, você vai lembrando e vai orando. E cada oração é um choro, né? Cada motivo daquele lá, você chora, porque vem um espírito de clamor. A igreja, ela te coloca nessa situação de você entrar em clamor juntamente com o mundo. Que tremendo é isso, irmãos. A igreja é a manifestação encarnada de Jesus. Eu quero que você saia com esse conceito daqui. A igreja é a encarnação de Jesus. Jesus, ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele subiu ao Pai e falou assim, eu vou deixar agora o meu Espírito com vocês. E aí, todo aquele que adere ao Espírito Santo se torna carne, que manifesta a glória de Deus. É você que abraça, é você que visita, é você que levanta. Falando do Rodrigo, né? Fui lá na UTI, chegando no ouvidinho dele assim, falei assim, olha, luta, meu irmão. Se você acha que você tem que fazer alguma coisa ainda aqui na terra, luta. Você precisa de mais tempo com Deus, luta. E nós estamos aqui lutando desse lado. Nós estamos orando por você, então luta. Fala para ele assim, eu quero resolver algumas coisas ainda. Então, por isso que eu quero também, eu tenho me preparado para também ser levado. E eu quero fazer um pedido para os irmãos. Se eu morrer, vocês, por favor, não pedem para eu ressuscitar. Ore por mim enquanto eu estiver vivo. Mas depois que o médico falou assim, já era, faz essas palhaçadas não. Ora bastante quando estiver vivo, está lá o coração batendo, né? Mas depois que eu ir é porque Deus queria que eu fosse, então não seja contra Deus. Porque tem um momento do trabalho e tem um momento do descanso. E é a hora que a nossa santificação ela dá um salto, né? Porque a gente passa a vida toda santificando, e lutando na santificação, separando, tal. Aí quando você morre, porque o processo de santificação nosso é assim, santificando. Aí morreu. Vai direto. Santificação, sabe quando o download completo, assim, acabou. E aí você está santo. A morte, para nós, é lucro. E eu peço para Deus, Senhor, se eu tenho alguma coisa para resolver ainda, por favor, que eu possa resolver agora. Porque esse é o tempo de resolver enquanto estamos vivos. E a igreja lembra a gente disso. Tem isso aqui para você resolver, viu? Você ainda não tem, você ainda não perdoa os seus irmãos. Você ainda tem problema nessa área. Você tem ficado mais tempo na internet do que com a minha palavra. Isso é um problema, porque no céu você vai ficar 100%. Não vai ter
Não vai ter, como chama. Apesar que algumas pessoas, quando morre alguém, eles mandam, né? Ah, tia querida, você... Manda no Facebook, né? Como se no céu tivesse Facebook, né? Não tem, meu irmão. Partiu, partiu. Partiu, já era. Ah, igreja. Tem uma coisa muito legal na igreja, é o famoso calendário da igreja. Ela que ela faz, ela organiza. Ela limita a gente, fala assim, não, tal dia tem encontro. Tal dia tem o congresso de tal coisa. Ô, mano, viaja depois, viaja antes, mas nesse dia não viaja não. Ou seja, a igreja, ela faz o quê? Ela organiza a nossa vida. Ela coloca as montanhas em volta da cidade, para você falar assim, ah, eu estou guardado. A minha cidade está construída, cravada no meio de montanhas. Eu faço parte de um povo, é uma sensação de aconchego. Tal dia vai ter tal coisa. Então a igreja tem as datas cristãs, que é comemorado no mundo todo, né? Páscoa. Né? Tem alguns países que comemoram, aqui nos Estados Unidos comemora Dia de Ação de Graças, Natal. Eu já vi gente falar assim, ah, pastor Herene é contra Natal. Como que eu posso ser contra Natal? O dia que a gente comemora quando Jesus nasceu. Eu só não faço aquele negócio assim. Faço aquele negócio. Mas, quer fazer, faz aí. O importante é você comemorar o aniversariante, Jesus. O ideal é que você comemore todo dia. Mas na falta de todo dia, então pelo menos um dia. Então tem essas datas cristãs que nós comemoramos. E a igreja, ela fala assim, agora, que nem semana passada, foi Dia dos Pais. É uma data que não é cristã. É uma data comercial para poder vender paletó, né, essas coisas. Barbeador. Aliás, essa pullover aqui eu ganhei no Dia dos Pais. Então, assim, estou bonito? Ganhei no Dia dos Pais. Tem que entrar para o calendário cristão também. E aí o que aconteceu? As crianças vieram aqui, falaram, cantaram para os pais. A gente lembrou que nosso Deus é o nosso Pai. Essas paradas, a igreja, ela torna relevante aquilo que no mundo só representa a venda de produtos. Dia das Mães, né? O que mais? Corpus Christi, não. Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quem não tem restrição enlouquece. Quem não tem restrições enlouquece. Basta você ver, toda vez que você vê uma criança dando chilique no meio de um shopping, jogada no chão, se batendo, então aquela criança está entrando em processo de loucura. Pastor, não. Ela só está chateada porque não deram o que ela queria. Então, ela está em processo de loucura. Sabe por quê? Se uma criança se joga no chão fazendo um chilique, e o pai não fala assim, levanta daí agora, senão a gente vai trocar uma ideia. E ela sabe que rola mesmo. Se você deixar, ela está entrando num processo mental, sabe o que ela está dizendo? A alma dela está dizendo assim, ninguém está cuidando de você. Você está num processo de abandono crônico. Muitas das pessoas que vocês sabem, que hoje são pessoas que entraram num processo de loucura, de marginalidade, foram pessoas que tiveram uma deficiência nessa área, não tiveram pessoas que falavam assim, não, até aqui você vai, daqui em diante não. Andressa e o Aron, ficava chateadinho, não tinha. Fala assim, é o seguinte, não pode, até o Aron, né, a gente fala assim, não tem dinheiro e não, acabou. Aí falava assim, pai, é fácil, só vai naquelas máquinas, tem um monte de dinheiro lá dentro. Ele falava, eu nunca me esqueço disso daí. Vai lá e pega, né? Então, enquanto eles não entendem, você tem que ensinar que você não dá chilique por falta das coisas. Porque é esses que têm chilique quando faltam as coisas na infância,
quando ficam adultos, eles querem tudo a qualquer custo. E é os que têm coragem de fazer coisas absurdas, que inclusive são crimes. A igreja é essa limitação. Ela diz assim, não, você está dando chilique, irmão. Isso daí é mimimi. Isso daí você tem que... você tem que ter amor. Então, é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou tendo amor por você. A igreja é a família maior. É o lugar onde você presta conta. É o lugar onde você recebe, é proporcionado para você estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Aqui tem congresso de libertação, congresso de cura. Todo encontro, toda Universidade da Vida é um congresso de libertação e cura, irmão. A gente tem pelo menos uns 6 por ano. Onde a gente é tratado dos traumas. Aqui o seu trauma não é tratado com mimimi, não. O seu trauma é tratado, tá vendo? Aconteceu isso, por isso você está fazendo isso. Então, é o seguinte, Cristo te libertou. Então agora abandona isso daí. Toma posse do que Jesus te deu. A gente não precisa ficar a vida toda traumatizado, lambendo as feridas. Ferida tem que ser tirado o pus, colocado o remedinho e costurado. E onde se faz isso? A igreja. A igreja não é tribunal, e a igreja também não é hospital. A igreja é um navio de guerra, veloz, mortal contra os inimigos, mas dentro tem hospital. Dentro tem enfermaria, dentro tem sala de aula, tem locais de reunião para planejar o próximo passo da estratégia de conquista dos nossos irmãos que estão perdidos, estão fora da igreja. A igreja fornece limitações morais, como eu disse, e muita gente fala assim, um bando de fofoqueiro. Fala para o teu irmão assim, sim. Fala assim para o teu irmão, eu sou fofoqueiro, sim. Fala assim, para eu não fofocar da tua vida, não faça coisa errada. Fala assim, se você faz um negócio legal, você quer ou não quer que pessoas fofoquem de você? Se você fizer um negócio legal, você quer que as pessoas falem assim, uau, o cara fez um negócio legal. Então por quê? Se não quer que a pessoa fofoque ou não faz coisa errada. Então a igreja é local onde você vai ser mal falado, sim. Se você começar agora a fazer que nem algumas pessoas vinham na igreja só para dar em cima de menino, de menina, achar que igreja é pesca e pague. Começar a usar a igreja pesca e pague, né? Lugar fácil, pescar em aquário. Aqui é fácil. Aqui tem as barreiras, é só eu vir por aqui e eu pegar. Então aqui você não vai pegar ninguém não, porque aqui tem um monte de pastor. Enquanto a internet manda você para vários lugares ao mesmo tempo, lugares etéreos, virtuais, a igreja te puxa para baixo. Para baixo no sentido, não, né? Para baixo no sentido, olha aqui, a verdade é essa. Ou puxa para você para cima do naufrágio, como o apóstolo Paulo fala assim, muitos andaram naufragando na fé. Como Pedro começou a naufragar, quando começou a olhar para a tempestade, vem Jesus e tira ele. A igreja é Jesus que tira as pessoas do naufrágio. Quantas pessoas hoje falam assim, eu era suicida, eu tinha mania de pensar em me matar, e depois que se tornou um cristão e em comunhão com a igreja, nunca mais pensaram. Por quê? Porque foram tirados das águas da ignorância e da obtusidade mental
como chama aqueles negócios, sempre esqueço, os labirintos da mente, que leva a pessoa a ficar se sentir encurralada e falava assim, não tem mais jeito para mim, melhor coisa é dar cabo da minha vida. Isso é jeito que se dê, cabo da vida? Fala para o teu irmão assim, suicídio é inferno sem escala. Então, eu vi lá na internet um pastor dizendo que a pessoa que se suicida, se ela tiver loucona, tal, ela vai ser salva. Não, irmão. Assassino não entra no reino do céu. Então não dá mole não. Isso é engano, mentira. Agora, como uma pessoa entra num processo mental desse? Porque ela está longe de gente sábia. Porque na hora que alguém da igreja, alguém cheio do Espírito Santo, vê alguém com pensamento de suicídio, vai para cima, fala, você está louco? Mas nem a pau, mas não faz isso, não vai fazer isso não. Espera passar essa nuvem escura, espera passar essa tempestade, a tempestade vem e ela vai embora. Permanece, permanece, permanece. A igreja, esse é o discurso dos irmãos verdadeiros. Permanece, permanece, querido. Eu estou sendo afligido, então, lê lá, Davi dizendo, foi bom eu ter sido afligido, para reconhecer os teus caminhos. E aqui você foi chamado para ter um relacionamento real. Dá uma ombrada no teu irmão aí de novo. É gente de verdade. Gente de verdade. Alguns são meio esquisitos, outros são mais gente boa, outros são quietão, caladão, outros são faladores, outros são engraçados, outros são meio tristinho. Quem já deu um abraço assim no irmão? Quem já foi? Vai dar um abraço, a pessoa chega assim... Eu falei assim, abraça direito, rapaz. A pessoa fala assim, como assim? Abraça direito. Solta, solta, solta desse corpo. Aqui a gente sabe abraçar, sim ou não? O irmão, escolhe um irmão, fica de pé, escolhe um irmão e dá um abraço nele assim. Menino com menino, menina com menina, marido com mulher. Só um só. Aqui manda abraçar, o cara quer abraçar todo mundo. Pode sentar. Aqui você pode fazer coisas físicas juntos. Cantar, ficar de pé, sentar, ajoelhar, abraçar. Aperto de mão, mesmo que seja desajeitado, né? Comer, beber. Churrasco. Fala em churrasco, o cara até fala em línguas aqui. O povo que come. Aqui a gente bebe também. Vinho. Elementos da ceia. É pouquinho, mas é embriagante. Deixa a gente conectado com o sangue de Jesus. Aqui a gente come. Irmãos, Jesus ele falou assim, fazei isso em memória de mim. Comam e bebam. Aonde que ele estava falando de coisa virtual? Comer e beber é expressão de comunhão. Quando a gente fala assim, vai lá em casa passar raiva. Não, vai lá em casa tomar um café. Não é assim? E é de verdade, é físico. É olho no olho, abraço. Viu, marido? Mulher gosta de ser abraçada em público. Viu, esposa? Marido gosta de ser respeitado em público. De verdade. Tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então ele partiu o pão de verdade, tomava o vinho que era de verdade.
Aí a turma hoje fica usando um monte de cor, tangue, né, na hora da ceia. É vinho mesmo. Ah, pastor, você é contra? Não, nem a favor, muito pelo contrário. Mas eu acho esquisito. Uma vez uma pessoa inventou uma ceia tropical. O cara colocou na mesa, colocou lá manga, uva, tal. Achei, mas não foi isso que Jesus falou. Falou para comer pão, beber vinho. Estranho. Brasileiro, né? Brasileiro tem uma criatividade impressionante. Deus, ele poderia, irmãos, imagina um telão assim, sim, o tamanho, sei lá, de um Boeing, viajando pelo mundo todo, um telão flutuando, um telão de LED flutuando pelo mundo todo, falando 5 pontos da vontade de Deus no mundo todo. Ele poderia ter feito isso, Deus? Poderia, né? Mas ele não fez. Ele mandou uma pessoa de carne e osso para anunciar. E depois, quando partiu, deixou pessoas de carne e osso para fazer coisas físicas. É o mundo, irmãos, o mundo físico. Deus, ele inventou o mundo físico e colocou a gente como top da criação física. O top da criação espiritual não somos nós, mas o top do físico somos nós. Do reino físico somos nós. E ele veio aqui. Irmãos, a história da redenção é um negócio doido, porque ele vem aqui, Deus, uma parte da Trindade vem, se torna carne. E se ele se tornou carne, o próprio Deus se tornou carne, comeu pão, comeu peixe, bebeu vinho, abraçou, levantou, aconchegou. Tinha gente que dormia no peito dele, a Bíblia diz. Foi entregue, chicoteado na carne. Bateram nele na carne, colocaram espinhos na cabeça dele na carne. Cravaram pregos na sua carne, nas suas mãos e pés. Recebeu uma lança fisicamente na carne. Aí vai os camaradas achar que dá para viver vida fora do corpo. Então, a igreja é isso. Eu escrevi isso, né? Coloquei na internet, uma das mais belas coisas de se fazer parte de uma igreja, e uma das suas maiores dádivas para a nossa geração é que ela nos fundamenta em uma história maior, uma que nos precede e existirá depois de nós, onde passado e futuro importam tanto quanto o presente ou mais. A igreja, ela nos conecta com o passado. Ela lembra daqueles homens, né, Martinho Lutero, ou mesmo antes, né, tantos camaradas aí, eu fiz uma lista aqui, mas não vou falar, John e Susana Wesley, outros aí, né, João Crisóstomo, João Calvino, Agostinho, Anastácio, pessoas de carne e osso. A igreja, ela nos conecta com esses camaradas. Esses que escreveram coisas tremendas e outros que tiveram grandes testemunhos. Esses dias eu estava assistindo um filme do John Wesley. Quem já assistiu esse filme? Tem lá no YouTube, lá, põe lá, John Wesley. Ele passa o filme inteiro não convertido. Era um crente, um pastor que não era convertido. Um louco. E ele via as pessoas convertidas. Um dia ele estava num barco, num navio, o barco estava quase afundando de tanta tempestade. E ele olhou para uns crentes lá cantando lá, sim, pá, e ele assim, aterrorizado. Falei assim, eu não sou crente não. Acho que ele que criou essa frase, vocês não são crente não. E aí ele começa a entrar em parafuso e começa a buscar essa conversão, essa paz que as pessoas que têm em Deus. Irmãos, quem tem Deus não tem medo de morrer, viu? Falando aqui. Fala assim, fala para o teu irmão, tem medo de morrer? Fala assim, tem medo de morrer? Fala para o teu irmãozinho, você tem medo de morrer? Então você não são crente não. Porque crente não tem medo de morrer. Ah, mas eu tenho medo de sofrer. Não, irmão, você tem medo de morrer. Você sabe para onde você vai quando você morrer? Então, a igreja, ela te lembra o tempo todo que se você andar nos caminhos dele, você vai
junto com Ele. Se você andar fora do caminho dele, você não vai ficar com Ele. Qual é o caminho dele? É o caminho da redenção pelo sangue de Jesus. Somos salvos pela graça, não pelas obras. Aí, nos conecta com o passado e a igreja nos conecta com o futuro. Porque ela fala de coisas que vão acontecer daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, 10.000 anos. Fala de coisas que aconteceu há 7.000 anos, há 6.000 anos atrás, e fala de coisas que vão acontecer daqui 1.000, 2.000, 3.000 anos para frente. Ou seja, você fica situado na cronologia, porque nós somos criados para a cronologia. Nós, seres humanos, temos cronologia, relógio. Vai ter um tempo que o relógio vai ser tirado, quando nós formos para o céu, presta atenção. Tem um momento que Jesus vai voltar e vai nos levar. Nesse momento, a cronologia para. Quando a pessoa morre, ela vai para o céu, fica lá com Deus, de boa, curtindo lá, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Mas o tempo para ela não existe mais, porque lá no mundo espiritual não existe tempo. Existe aqui para os seres biológicos, amém? Aí vai ter um momento que o corpo dessa pessoa, depois de algum tempo, quando Jesus voltar, o corpo dessa pessoa vai ser glorificado. E aí todo mundo vai ficar com o corpo glorificado, o chão, o cemitério vai devolver seus mortos, o mar, o fogo e tudo vai devolver seus mortos. Primeiramente seremos transformados no céu. Depois, os que estarão vivos, os crentes vivos, subirão, terão seus corpos transformados, glorificados, e aí volta o relógio de novo para nós. Volta novamente. Passamos a viver novamente o tempo com relógio. E aí, 1000 anos, reinaremos com Cristo. E depois desses 1000 anos, não sei, porque a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que estaremos eternamente com Ele. Logicamente, para mim, não importa o que faremos depois, mesmo antes, não importa é o que nós fazemos agora, ou quem nós somos agora. Somos filhos de Deus. Meu Deus, eu nem ia falar nada disso, muito pesado, né? Tá dando para aguentar aí? Fala socorro, socorro, pelo amor de Deus. Tá falando um negócio aí que... É importante, igreja é para isso, para lembrar que a sua vida aqui é curta. E não demora muito, viu, irmão, para a gente ser levado. Mostra seu celular para o seu irmão aí. Não precisa abrir na Bíblia, não. Fala assim, tudo que você postou nesse negócio aí. Tudo que você curtiu demais. Tudo que viralizou. Que você acha demais. As grandes notícias. Tudo isso vai ser esquecido. Mas a palavra de Deus... E a igreja permanecerá. Pastor, no céu vai ter igreja? Lógico. A igreja vai subir. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus torne conhecida agora. Como que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida? Pela igreja. Agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então a igreja ela influencia na terra e influencia no mundo espiritual. Os seres espirituais observam a igreja. Tanto os seres malignos quanto os benignos observam a igreja. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Fala então assim, tem capiroto observando você. Mas fala isso sorrindo, não faz com cara de medo não, de filme de terror. Fala assim, tem capiroto observando você. Agora fala com cara séria, mas tem Deus observando você também. Quem fica em paz com isso daí?
Então a igreja é a nossa dieta de sabedoria. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: algumas pessoas têm tido dificuldade. A gente tem muita célula. A liderança da igreja ela fala assim: pastor, é uma dificuldade trazer as pessoas de domingo, né? Por quê? Porque elas têm o costume de o domingo delas ser consagrado a elas. Tem alguma coisa errada? Não, irmãos, é normal. Mas a igreja, ela tem esse culto, que é o culto do Pai. Na nossa igreja, na estrutura do nosso caminhar cristão, dessa comunidade cristã, a gente crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. De domingo, o Pai reúne todos os filhos, e tanto é que aqui que nós fazemos a Santa Ceia, aquele ambiente, as crianças vêm juntos e tem o culto, estamos juntos, todas as redes, né? Ou pelo menos metade das descendências em cada culto. Então, é Deus Pai reunindo os filhos. Na célula, é o Espírito Santo curando enfermidades físicas, enfermidades emocionais, trazendo a alegria do Evangelho, a boa nova, na célula, onde pessoas são convidadas. Então o Espírito Santo ele atua, ele dá aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de estar num grupo menor, aconchego. Tanto é que depois, quando acaba a célula, tem sempre um refrigerantezinho, um bolinho. Então, é a obra do Espírito Santo. E no discipulado, que nós chamamos de discipulado de 12, né? É quando o filho se manifesta fazendo o quê? Ensinando, admoestando, direcionando, combinando o que vai ser feito, organizando, pastoreando a igreja. Então aqui todo pastor aqui é pastoreado, pelo menos uma vez por semana. Então quando a pessoa falta no culto de domingo, provavelmente ela também não vai no discipulado, porque ela não tem discipulador, porque ela não obedece discipulador, não está conectado com o discipulador. Então, o que acontece? Quando a pessoa não vem de domingo, ela está perdendo a oportunidade de sentir a paternidade de Deus. E nós, brasileiros, temos um problema muito sério de paternidade. Por quê? Porque nós vemos de uma descendência, uma catástrofe, irmão, histórica. Qual era a catástrofe histórica? Irmão, somos uma nação que vieram os portugueses, logicamente, com boa intenção, tal, mas aconteceu muitas coisas graves nesse período. Então, muitos indígenas foram abusados, muitas pessoas nasceram sem pai, ou sem a presença do pai. Depois vieram os africanos também, mesma coisa. Então, nós somos uma nação que meio trata a questão da família como uma coisa meio de segundo plano. A pessoa só descobre que tem valor quando perde. Então, muitos de nós, se eu fizer uma estatística aqui, muitos de nós aqui não conviveu com o pai por um grande período, ou com a mãe, né? Alguns moram com o pai, não moram com a mãe, porque se separaram. Então, a nossa desconexão com Deus Pai, com essa questão da família, né? Deus, o Pai quer uma família, o Filho quer um corpo, o Espírito Santo quer um templo. Essa desconexão com a paternidade faz com que a gente tenha uma má vontade em relação à igreja. E aí onde que surgem essas teorias várias aí, onde que tem falado que o importante é você ter Deus no coração, e não para que ir numa igreja? Então, irmãos, a igreja, a comunidade dos santos, é aqui onde você vai ser incentivado a buscar a Deus no momento que você não está afim. Ou no momento que você está fraco, ou no momento que você sofreu uma grande perda, ou no momento que você está muito bem e quer expressar essa bem-aventurança dando alguma coisa.
fazendo alguma coisa, ensinando, abraçando. Irmãos, de manhã, quando chega no domingo de manhã, eu gosto de todas as reuniões. Eu gosto da minha equipe de G12, gosto de tudo. Na minha casa tem uma célula funcionando. Mas eu acho importante nós participarmos de tudo. Aproveitarmos o máximo da Trindade. Então você que tem problema, você que já teve problema aí com paternidade, com maternidade, com família, não está conseguindo formar a sua própria família, né? Ou que quer formar uma família e quer formar direito. Então, irmãos, começa por aqui, começa a ser fiel, a estar junto com seus irmãos, a receber um direcionamento, ser humilde. Logicamente, né, irmãos, enquanto essa pessoa que você está dirigindo estiver na presença de Deus, né? Na verdade, a gente tem a obrigação de puxar o carro quando a direção ela é furada, antibíblica, herética, imoral. Temos não só o direito, mas a obrigação de sairmos correndo. Sem rebelião, sem ficar arrumando confusão, mas, temos obrigação. Agora, quando existe uma autoridade que tem uma vida correta, que tem ensinado a palavra de Deus, que tem dado exemplo de vida familiar, de vida moral, então, por favor, logicamente não procure ninguém perfeito, porque a gente sabe que todos, né, se fosse para ter só perfeito, então ninguém ficaria na igreja. É por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para sermos aperfeiçoados, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Pastor, esses dias eu falei sobre isso, né? O que é a estatura de varão perfeito? É quando a minha imperfeição é completada com a tua perfeição. Então, naquilo que você é bom, eu sou ruim. E aí você completa naquilo que eu sou ruim. E eu completo naquilo que eu sou bom. Então, né? Por exemplo, eu não sei, deixa eu ver uma coisa assim que eu não sei fazer. Eu não sei consertar carro. Eu não sei fazer a parte elétrica do carro. Aí eu vou lá no Dilson, cadê o Dilson? Vou lá no Dilson. Aí na hora que ele precisar de mim, aliás, tem um negócio que eu preciso trazer para você. Está lá em casa. Esqueci, era para ter trazido hoje. Vou falar para o Denis ir lá pegar. Então assim, naquilo que eu posso, eu dou. Estou aqui pregando para ele. Ele arruma meu carro. Ele me ajuda a pastorear, porque ele cuida de algumas pessoas. Pessoas que jamais eu alcançaria eu sozinho. Porque ele está lá, em loco, conhece os camaradas. Então, igreja é isso, igreja é cooperação. Eu, quando chego no domingo de manhã, eu começo a ficar... meu Deus do céu, igreja, eu vou ver todo mundo. Por isso que quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim parado, né, querendo ir lá, né? Letícia, tá grávida. Porque a gente passa a semana toda na frente das telinhas, vendo assim, irmão, isso aqui, está doente, isso aqui lá, tá, ora, pô, vamos orar, isso aqui, alguns dá para visitar, dá tempo, é possível, outros não é possível. Agora, quando chega o domingo, a gente vê, pode abraçar, né, Paulinho? O pastor Paulo, eu abraço ele, toda vez que eu abraço ele, eu falo assim, e aí, eu chamo você, né, do quê? Eu chamo você. Paulinho, aí Paulinho. E minha irmã me abraça e fala assim, e aí, Gô? Sabe o que é Gô? Não, isso você está pensando. De gordo. Mas é uma forma carinhosa dela me chamar. Toda a minha família me chama de gordo. Não sei porquê, irmão. Até hoje é uma incógnita. Será que é por causa que eu tinha 145 quilos? Então, irmãos, vamos fazer assim. Eu não sei. Não foi nesse culto, foi no segundo culto. Teve um dia, ou foi nesse? Enfim, teve um dia que quando terminou o culto, me veio um sentimento meio estranho no meu coração. De como se o Espírito Santo estivesse falando assim, aproveitem. Aproveitem a sabedoria desses irmãos que estão aí do teu lado. Aproveitem e abraçar agora.
Aproveite conversar de coisas relevantes agora. Para com besteiraiada. Não fica se aproximando da igreja por interesse que não seja de buscar a Deus. Para com isso, querido. Para com isso, querida. Busca a Deus. Ah, mas eu estou na idade de casar. Então, irmão, é aqui mesmo que você vai encontrar teu marido, tua esposa. Mas não é sendo carnal, não. Mas eu não quero nada disso, eu quero curtir. Então, mano, vai aí por aí, vai lá não. Festa gay, não sei da onde, bar. Vai, mas aqui é lugar de você entrar nos eixos, entrar no caminho, que é lugar de você ter confrontado a sua vida para o bem, para o melhor. E aproveite, meu irmão, essa pessoa que está aí do teu lado. Aproveite. Perguntar assim, qual a tua experiência sobre tal coisa? O que você acha de tal coisa? Como que você tem feito em tal coisa? Aproveita, porque vai ter um tempo. Escuta, eu estou te falando, irmãos, esse sentimento é muito forte. Vai ter um tempo, e nós já fomos testados nisso, que não será possível. Não sei se é nessa geração, mas não será possível. Na Nicarágua, semana passada e retrasada, já começou. Lá, eles estão invadindo, a polícia está indo nas igrejas, e não tem nada a ver com nada sanitária, com nada de problema de doença, não, é ideologia mesmo. Eles testaram isso com a Covid, agora viram que é possível, que as pessoas vão na igreja, impede acontecer missa, culto, e que ninguém faz nada, não há uma grande comoção, porque as pessoas não estão nem aí com isso. Então eles podem fazer isso, eles sabem a força da igreja. Já começou. Ontem colocaram fogo numa igreja no Chile, uma igreja enorme, em Santiago, perto lá da igreja do meu amigo, do pastor Rafael Pérez. Uma igreja enorme, católica, enorme, colocaram fogo. Está assim, irmão. A perseguição já começou no mundo todo. Então vai ter um tempo que a gente vai ter que, você, tua esposa, teus filhos, você, teu marido, teus filhos, que vão ter que tomar ceia, só vocês, comunhão dos santos, e nem talvez, como chama, a gente pode se reunir virtualmente, né, pela internet, né, irmão? Internet é a coisa mais fácil os caras derrubar. Coisa mais fácil. É só chegar e desligar lá, puf. Só que a igreja ninguém nunca vai desligar. E esses camaradas estão loucos, né, perseguindo a igreja, né? Quanto mais persegue, a gente é que nem bolo, né? Que nem bolo. Quanto mais bate, mais cresce, né? A época que a igreja mais... Hoje, a maior igreja do mundo, hoje é na China. Mas, infelizmente, essa boiada de estarmos todos juntos, de sempre... isso daí vai acabar. Vai ter um tempo que a igreja não... Isso está na Bíblia, irmãos. Que isso vai chegar um tempo que não vai... Agora, pode ser agora nesses tempos. Eu sinto muito forte isso. Orem para que não entre governos totalitários no Brasil. Que a gente tenha mais um tempo que tem muita gente para evangelizar. Orem para que pessoas do mal não entrem nos governos. Orem para que o nosso sistema judiciário seja limpo. Para que nós tenhamos mais tempo para evangelizar o máximo de gente. Porque muitas pessoas que hoje apoiam esses camaradas vão se arrepender amargamente. Porque são anticristãos, anti-Deus. A igreja, irmãos, a igreja é a última barreira contra qualquer tipo de governo totalitário. Porque ela tem convicção e ela não se importa com a morte. A verdadeira igreja não se importa com a morte. Chega na hora de morrer, a gente morre feliz. Tranquilo. Porque nem vida, nem morte, nem nada nos pode afastar do amor. Amém? Isso que eu falei nesses 2 domingos, irmãos, isso aqui, ó, do que é possível falar sobre a igreja. Estudem sobre a igreja. Tomem cuidado. Eu falei do homem da ilha? Não. Eu não posso ir embora sem falar, irmão. Pode até desligar se quiser. Vem aqui para frente, eu vou contar uma história.